Gente, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje, tudo bem? Como vocês estão? Então, primeiro eu queria agradecer as mensagens de aniversário, de parabéns que eu recebi, fiquei feliz pra caramba. É muito louco esse negócio de tanta gente assim, que você percebe que você está participando da vida dessas pessoas de um jeito que você nem imagina, às vezes, né? E ao mesmo tempo você tá lá, mas não tá, e desse jeito aqui, por esses canais. Mas tá, é uma relação, então isso é um retorno, assim, me deixa muito feliz, então primeiro agradecer essas mensagens. E aí, segundo, eu queria fazer um vídeo hoje meio falando sobre política. Eu já pressinto os problemas que esse vídeo pode gerar, eu não quero agressividades e coisas na vida, mas enfim, vamos lá. Vou explicar por quê. No vídeo do Bolsonaro, a gente fez o vídeo sobre o Bolsonaro, vou botar aqui, e aí lá no vídeo, a gente estava muito preocupado com o vídeo, eu e a Flor, com os efeitos que o vídeo ia gerar, né? Porque política, a gente fala disso aqui no Brasil nesse momento, não só no Brasil, mas no Brasil vira uma coisa de fla-flu, de agressividade, de não diálogo, de não uma interlocução que não é possível. E tá, e aí foi muito engraçado porque a fala da Flor, que era muito mais aguerrida do que a minha, gerou uma repercussão, no geral, no canal, muito positiva, de muita adesão. E a minha fala, que era um pouco mais distanciada, vamos dizer assim, distanciada, gerou uma certa crítica, assim, que eu acho justa, dizendo que eu estava sendo isentão, recuado, não estava me colocando e tal. E aí isso me leva a algumas questões que eu queria conversar com vocês sobre o que é ser isento, o que a gente está querendo hoje como política no Brasil, o que dá para querer, o que dá para conversar, e sobre a função desse nosso campo de diálogo. Se é possível conversar ainda, como e tal. Então vamos falar um pouco sobre isso, assim, tentando manter a calma. Vamos tentar. A primeira pergunta que fica pra mim disso, que é engraçada, é que assim, esse canal pra mim serve pra construir campos de diálogo, campos de relação com pessoas não iguais a mim. Se eu quisesse falar com alguém igual a mim, eu não estaria aqui. Assim, então, se eu quisesse que pessoas iguais, entre si totalmente iguais, conversassem, para mim isso aqui não faria sentido. Eu estaria sentado com os meus amigos de sempre, vamos dizer assim, os meus colegas da classe artística carioca, do teatro, sei lá o quê, conversando sobre a mesma coisa, falando com um espelho, né? Então eu acho esse canal muito legal porque pessoas um pouco diferentes conversam. Então, e entram em contato, e entram em diálogo e abrem campos de percepção que não existiriam antes. E eu, primeiro, antes de tudo, passo por esse processo. Para isso acontecer, eu tenho muito cuidado no processo de dar minhas opiniões, de falar as coisas e tal. Não que eu não fale, claro que eu dou minhas opiniões, mas eu tenho cuidado para que isso não vire um daqueles lugares que todo mundo fala, eu acho isso e tal, e grita uma coisa. E aí quem concorda com você fica lá, quem discorda xinga você e vai embora ou fica xingando. Eu não queria que esse espaço aqui fosse isso, então eu fico tendo cuidado. Ao mesmo tempo, a ideia da isenção não existe, né? Não existe um discurso isento, na minha opinião. Assim, ninguém está retirado do discurso. O esforço para se comunicar, para conseguir se comunicar com pessoas diferentes de você, é um esforço do cuidado, do respeito e da argumentação, se é que é possível isso, mas é a tentativa disso, mas não da isenção. E aí tem um pedaço da minha fala lá que eu defino o que é o Estado, que eu falo, bom, o Estado serve para garantir as liberdades individuais. Mas isso é uma fala muito simplista, meio rasteira, assim. O que é garantir as liberdades individuais? O que quer dizer isso? Quem são esses indivíduos que estão precisando de liberdade? Eu, homem, hétero, branco e tudo isso? O que quer dizer eu pedir a minha liberdade? Num país como o Brasil, estou falando de meritocracia, de garantir os direitos individuais. Nesse país, nós, com tanta desigualdade, falar isso é uma coisa meio tosca, realmente é meio tosca. Então, em certo sentido, no Brasil, falar garantir as liberdades individuais quer dizer que você não pode ter um Estado mínimo, no sentido de que um Estado que não cuida das pessoas, porque as liberdades de muitas pessoas não estão garantidas. Então essa fala gera muitas questões. E a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, essa é a razão de ser desse vídeo talvez, é o que vocês acham, qual que vocês acham que é a função do Estado, no Brasil, mas em geral. Para que serve o Estado? Você pensar que no Estado tem a educação, tem a saúde, mas tem a polícia. Então a polícia serve para garantir o quê? Ela garante a sua propriedade privada, ela garante a ordem, é para isso que serve a polícia? De verdade, a pergunta é séria. Para que serve esse troço todo que a gente está vivendo aqui? Por que viver num grupo coletivo, num corpo coletivo? Para que isso? Para que a ideia de nação, de Estado? Nação e Estado são coisas diferentes, mas para que essa ideia de estar fechado nesse grupo? Para que isso serve para a gente, né? Pensando, de verdade, por que vocês acham que serve? Porque essa é uma questão que eu acho que várias vezes a gente não se faz, assim, e que eu falei desse jeito lá no vídeo, de um jeito meio irresponsável. Não foi irresponsável, mas falei. E não decupei, não derivei a ideia, pensei para onde ela podia levar. Então isso saiu meio assim. Mas
é muito importante que a gente consiga, eu queria, de verdade, que esse canal pudesse servir também para a gente conseguir levantar hipóteses políticas nesse sentido, assim. Não políticas, eu voto em tal fulano, eu voto em ciclano, não é exatamente isso. Até pode ser, não é essa a questão. Mas pensar que campo político que é possível pra gente. Porque como eu disse no vídeo lá, eu tenho muita desconfiança em relação ao nosso modelo. Acho que muita gente tem. E com isso eu não estou dizendo, vamos acabar com isso. Estou dizendo que eu tenho desconfiança. Mas então, como é que dá pra pensar um futuro, concretamente, assim? Não, porque a gente fala muito sobre as questões da vida, da existência e tal, aqui nesse canal, das relações, da família, da subjetividade e tal, e pouco sobre o campo social. Mas então como é que dá para pensar um modelo, talvez, ou modelos possíveis, talvez, para a gente se relacionar? E é possível que a gente consiga se relacionar, porque é isso que eu queria garantir que a gente tivesse aqui. É possível que a gente consiga se relacionar ainda com o diferente? É possível, porque a gente fala que o Estado tem que garantir a existência das minorias e tal, e eu acho que é totalmente verdade, mas ao mesmo tempo a gente não consegue aceitar quem é diferente da gente. Aí a gente vai falar, não, eu aceito quem é diferente, eu não aceito quem não aceita a diferença. Eu sei, é um argumento razoável. Quem é fascista eu não aceito. Tá, mas aí a gente cai num buraco meio sem fim. Como é que a gente faz para conversar entendendo que os valores são distintos dos nossos? Que as ideologias são distintas. É possível essa conversa? De verdade, estou perguntando sério. É possível essa conversa? Por onde que ela passa? Tem uma coisa muito engraçada de um comentário, vários comentários me criticando e tal. Um comentário que me chama muita atenção de um rapaz que falou, olha só, isso é muito legal, olha, eu gosto muito de vocês, eu gosto muito do canal de vocês e de vocês, e eu tenho uma opinião política diferente da de vocês, no vídeo do Bolsonaro, né? Eu tenho uma opinião política diferente da de vocês, então eu não vou assistir o vídeo, eu não vou nem assistir o vídeo, porque eu quero continuar gostando de vocês, então não vou ver. Então ele estava dizendo basicamente que se ele visse e percebesse que a nossa opinião política era distinta, ele deixaria de gostar da gente. A identificação que a princípio estava feita entre a gente seria desfeita e a gente não poderia mais se relacionar. E isso me preocupa muito, assim, sabe? Que a gente só possa se relacionar se tem uma identificação total, se a gente concorda em tudo. E isso eu estou aqui fazendo estudo para não fazer isso, né? Para abrir campos de interface, de conexão, de interlocução, sem identificação total. Realmente, né? Em campos de possibilidade de diferença, de verdade, e de possibilidade de escuta. Então, é uma outra pergunta muito séria. É possível ter campos de escuta real, assim, ouvir nesse lugar aqui do YouTube? Porque a princípio eu fico falando. Eu deveria estar ouvindo, né? Primeira coisa, eu tento ler os comentários, mas não é suficiente, eu acho. Eu precisava ouvir para aprender. Acho que a gente precisa fazer esse exercício de ouvir mesmo, sério, de verdade. Não é só falar que vai ouvir, é ouvir mesmo, ouvir. Quando a gente entra num diálogo e a gente não está disposto a mudar de ideia, a se convencer, a aprender uma outra coisa, a se convencer de uma outra coisa, uma outra verdade possível, a gente não está num diálogo, a gente está numa tentativa de convencimento. Isso não é uma conversa. Isso não é uma conversa. Então, é possível que a gente vá para conversas com valores que estão tão estabelecidos para a gente e que a gente esteja disponível para mudar de ideia com um diálogo inteligente, razoável, sensível, afetuoso, sei lá, de afetos que não são pura agressividade. É possível ainda conversar com quem não tem mesmo campo de ideologias que você? É possível isso? Até que ponto? E bom, essa é a pergunta maior, e a pergunta primeira é essa, para começar talvez esse possível diálogo entre campos ideológicos distintos, aqui, de crenças, de noções de vida diferentes. O que é que a gente acha? Para que é que a gente acha que o Estado serve ou que ele deveria servir? Pergunta de verdade para vocês aí. Agradeço muito a todo mundo que responder, e se a gente puder não ser agressivo e continuar mantendo um diálogo, porque isso faz parte da nossa vida, o corpo social faz parte da nossa vida, a gente tem que lidar com ele, a gente não pode recusar ele e falar isso não vale nada, isso não serve para nada, isso é um absurdo. A gente tem que conseguir conversar, eu acho, sabe? Como é que faz? É isso, esse era o vídeo de hoje. Espero que dê certo. Gente, muito obrigado, se inscrevam no canal, tá? Compartilhem esse vídeo, mandem ele para alguém, comentem esse vídeo aí embaixo, leiam os comentários, vamos abrir esse diálogo de verdade, curtam o vídeo para o YouTube achar que ele é legal e me inscrevam por aqui ou pelo direct do Instagram, perguntando o que vocês quiserem perguntar, e a gente continua essa conversa. Vamos conversar, vamos abrir campos, de verdade, vamos tentar fazer isso junto, tá? Tchau, obrigado.